Nesse vídeo eu quero falar sobre câncer emocional. Existe câncer emocional? Os estudos já estão começando a comprovar que sim, embora muitos terapeutas e até médicos, já tenham consciência disso. E aí eu quero começar esse vídeo contando uma conversa que eu tive com um colega meu que é médico, muito meu amigo. E a gente conversando sobre os assuntos, sempre quando eu estou com ele, com a esposa dele, a gente sempre conversa muito sobre medicina, que é uma área que eu me interesso, que eu gosto muito. Para quem não sabe, minha primeira profissão que eu sempre quis na vida foi ser médica, Então é uma área que eu me interesso muito. E nesse dia, nessa conversa, eu acabei expondo para ele a minha teoria sobre o câncer emocional. E aí ele olhou para mim e falou assim, sabe, Neia, a minha professora de oncologia da faculdade de medicina, ela sempre falou isso, Ela falou sobre isso, sobre essa questão do câncer ser de origem emocional. Naquele dia, é como se algo dentro de mim falasse assim, vai nessa linha que vai dar certo, Então, qual sempre foi minha visão? E aí depois dessa nossa conversa, isso ficou mais latente. Eu tenho algumas anotações, eu tenho algumas pesquisas, converso com outros terapeutas que também têm essa visão. Os médicos, a medicina já está se virando para essa questão de energia, para essa questão de emoções, Porque às vezes você tem uma patologia, porque nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre o câncer, mas existem outras doenças que são de fundo emocional, Então às vezes você tem a determinada doença, mas não tem nada no seu exame que justifique você ter, Então isso tem que ter outro fundo sem ser físico, e normalmente ou é energético ou é o emocional, tá? Mas vamos focar sobre o câncer emocional. Câncer emocional existe? Existe. Aí como que acontece? Então eu vou contar a história que eu contei para esse meu amigo, que é para entender a diferenciação, Então na minha concepção, Neia, existe na verdade 3 tipos de câncer, É o câncer espiritual, que eu não vou entrar dentro desse assunto, porque envolve outras coisas, tá? Mas espiritual, isso a gente vai deixar quietinho, que a gente traz de outras vidas, mas para isso as pessoas precisam ter a crença de que existam outras vidas, Mas assim, para nós aqui hoje, existe 2 tipos de câncer, Tirando o espiritual, que é o câncer físico e o câncer emocional. Então, o que seria, por exemplo, um câncer físico? Uma pessoa que tem uma má alimentação. Todo dia ela come gordura, ela come fritura, ela come fast food, se alimenta mal, não bebe água, não faz atividade física e tal. E aí, de repente, no organismo dela, ela tem o estômago, o órgão mais delicado do corpo. Porque todo mundo tem, Alguma coisa mais delicada do que outras, E aí ela constitui uma gastrite, por essa má alimentação, por essa questão de não se movimentar, de não fazer exercício físico, atividade física, etc., não beber água e só comer porcaria. E aí ela vai no médico e descobre que tem uma gastrite. Só que ela não trata a gastrite, porque normalmente quando você tem uma gastrite, tem toda uma dieta, tem toda a medicação para tratar aquela ferida, porque a gastrite nada mais é do que uma ferida. E a pessoa não trata e continua conduzindo, às vezes até a bebida alcoólica também piora bastante, Continua nessa conduta. E aí de uma gastrite vira uma úlcera. E aí a pessoa começa a doer, aquilo começa a incomodar, vai no médico, o médico fala, você está com uma úlcera agora. E aí a pessoa também não cuida dessa úlcera, porque muitas vezes a gente acha que as coisas só acontecem com o outro, não acontece com a gente. E aí o próximo passo é um câncer. Isso, na minha concepção, é um câncer físico. Eu podia ter paralisado aquela gastrite, mas eu não cuidei dela e ela deu continuidade, que virou uma úlcera que eu não dei continuidade e gerou um câncer. Então, ali é um câncer físico, Mas também existe o câncer emocional. Então, quando você, vamos dar o mesmo exemplo, essa questão do estômago, Essas pessoas, existem muitas pessoas assim, que alguém ataca ela ou alguém fala alguma coisa, ela não responde. Mas o fato dela não responder não quer dizer que ela não sinta. E ela sente muita raiva, Ela se sente, como que eu posso dizer? Ela sente raiva e ao mesmo tempo ela se sente impotente perante aquela situação. Ela não consegue ter uma reação e ela guarda. E ela guarda aquela raiva. E aquela raiva fica latente. Normalmente as pessoas têm uma crise de gastrite. Às vezes nem tem a gastrite ainda, mas aquela dor de estômago forte. E aquilo vai. E com o tempo, porque são várias situações que isso é gerado,
ela vai adquirir uma gastrite emocional, que é o que se chama hoje de gastrite nervosa. São pessoas que passam por muito estresse, que não conseguem exteriorizar esse estresse, e aquilo fica ali, vai criando, vai machucando, vai cutucando, vai machucando, cria uma gastrite. E aí ela também não cuida dessa gastrite. E aí vai virar uma úlcera. E ela não cuida dessa úlcera e vai virar um câncer. Só que esse de fundo emocional. Porque às vezes essa pessoa que teve essa gastrite, ela tem uma boa alimentação, ela bebe bastante água, ela faz exercício físico, mas emocionalmente ela guarda tudo. Emocionalmente ela fica triturando aquilo no estômago, que é o lugar mais delicado dela. E ali é um câncer emocional. Tá? Só que isso pode ser para qualquer tipo de câncer no corpo inteiro. Pode ser um câncer no cérebro, né? Às vezes uma pessoa que é muito atormentada mentalmente, sente muita pressão, né, de alguém ou de algumas pessoas e não consegue lidar com aquilo, ela vai ter um câncer cerebral. E isso dentro do corpo humano pode ser em qualquer lugar, mas movido pelas emoções. Então a raiva, a mágoa, o ódio, o rancor, eles são corrosivos. Eles são sentimentos que eles vão nos destruindo por dentro e pode gerar inúmeras doenças, inclusive o câncer emocional. E o que eu noto muito, acontece com uma frequência absurda, que são cânceres que quando vêm, normalmente já está no estado bem avançado. Ah, mas eles têm cura? Tem, mas não são todos, né? Eu conheço muitos casos que eu pesquisei, do qual já apareceu, já foi descoberto câncer num ponto que já estava com metástase, né? Começou em determinado órgão, mas já estava com metástase, ou ainda estava só naquele órgão, mas assim, nunca sentiram nenhum sintoma, nunca aconteceu nada que demonstrasse que a pessoa estava doente. E quando apareceu foi aquela coisa brusca, né? Então, assim, quando a pessoa tem consciência, porque às vezes você conversa com a pessoa, e aí só numa conversa você descobre que aquele câncer é de fundo emocional, né? Se você perguntar, ela vai começar a te relatar. E aí, o que precisa ser feito também? Precisa ter, lógico, a cura da medicina, né? Precisa ter o tratamento medicamentoso da medicina. A gente não pode tirar isso, em hipótese alguma. Mas também tem que ter o tratamento emocional, porque precisa tratar a causa. Porque se eu só tratar a consequência, que no caso é o câncer, a pessoa vai se tratar, ela vai melhorar, mas dali X tempo, ela vai adquirir um novo câncer. E ele vai vir muito avassalador, muito mais do que ele já veio, né? Então, isso é a prova que a gente precisa cada vez mais prestar atenção nas nossas emoções, prestar atenção naquilo que nos faz mal, no que a gente está guardando. É que nem um vídeo que eu fiz recentemente sobre o perdão. Quem não viu, veja, né? Porque o perdão não é pra gente, ou não é para o outro, o perdão é pra gente. A gente tem essa ilusão, eu vou perdoar fulano que fez determinada coisa para mim. Não importa, talvez ele nem saiba, nunca vai saber que você o perdoou. Mas você perdoou e isso vai te fazer bem. Isso vai tirar um peso do teu coração, isso vai tirar um peso da tua vida. O perdão, primeiramente, é pra gente. A outra pessoa, a outra parte da história é secundária, né? Então, assim, a gente começa a entender o quanto é importante o perdão, principalmente quando se fala de um câncer. A gente está vivendo aí uma proliferação de câncer. Quem de nós não conhece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que morreram, que daqui a pouco pode estar morrendo, ou que está lutando contra um câncer, né? Então, uma das melhores coisas para a gente começar a combater isso com nós mesmos, né, dentro da gente, são as nossas emoções. Claro, a gente tem que prestar atenção na nossa alimentação, né, a gente tem que prestar atenção em tudo, mas não adianta prestar atenção em tudo e não prestar atenção nas nossas emoções, né? As nossas emoções falam muito, e isso não só para o câncer, qualquer doença, mas o câncer especificamente, que é o tema desse vídeo, é algo que, às vezes, é muito, uma coisa que está muito fixada na gente, né? Às vezes é um sentimento que a gente nem lembra mais que tem, que a gente guardou, que a gente deixou ali trancadinho e só tá corroendo, só tá machucando, e ele só vai exteriorizar na hora que ele vir como uma doença, né? E no caso pode ser um câncer. Então vamos olhar suas emoções, né? Vamos se analisar, vamos ver o que a gente tem guardado. Não vai adiantar, não vai resolver, a gente tem que se curar, primeiro internamente,
depois externamente. Isso, claro, vale para qualquer emoção, isso vale para qualquer doença emocional, né, de fundo emocional, as doenças psicossomáticas e tudo mais, mas como nesse vídeo a gente está falando sobre o câncer emocional e a gente está vivendo aí uma proliferação de câncer absurda, né, então vamos cuidar das nossas emoções, vamos cuidar das causas das doenças, né, que pode ser alimentar, pode ser a nossa vida corrida, vamos ter tempo pra gente, vamos vamos analisar nossas emoções, vamos avaliar o que vale a pena, o que é importante para a gente levar adiante, o que nos serve, o que nos machuca, o que nos corrói, porque isso é uma forma da gente estar evitando de ter um câncer de fundo emocional. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.